Agora é com a Cássia. O nosso mensageiro desta noite, né? Quem vai comandar hoje é o Acácio, o jovem Cássio. Bom, boa noite. Bom, quarta-feira passada a gente estava aqui, né, e a gente trouxe uma mensagem bem diferente. Eu acho que a irmã Antônia estava, a irmã Rosilene estava, Zé? O Zé também estava. Nós falamos de transformação. Em que momento da vida Deus tinha transformado as nossas vidas. Só que hoje, antes de nós fazer os nossos pedidos, eu queria que vocês se identificassem de que lado vocês estão junto com Jesus. E explicasse o porquê. Às vezes a gente está em cima do muro e não escolhemos um lado. Aí eu quero que vocês se identifiquem, né, da forma que vocês entenderam, de que lado você está junto com Jesus e por que você ficou durante todo esse ano do lado certo de Jesus. E qual é esse lado certo? Você tem que falar, tá? Alguém conseguiu entender a nossa dinâmica aí? Liga o microfone aí, galera. Tá gravando. O difícil é explicar, né? Saber se expressar. Mas eu sinto que eu passei o ano do lado certo, que é de Jesus. Agora, eu não consigo explicar como assim, expressar. Eu acho que, olhando o nosso trabalho na Igreja Leão de Judá, só para abrir a mente, né? Porque eu jogo a dinâmica, mas fica algo muito difícil da gente entender, né? Ficamos do lado certo. Viemos à igreja, fizemos as nossas atividades da igreja e eu quero justificar isso que eu fiz. Porque faz parte da minha dinâmica aqui e eu precisaria que você falasse qual o motivo e por que você permaneceu durante todo o ano 2024 ao lado certo, ao lado de Cristo. Eu tenho um exemplo para dar. Foi bem desafiador para mim esse ano ficar no Aventureiro como diretora, né? O ano passado, o antigo diretora, saiu no meio do ano, então ficou bem difícil. Eu vi que não era certo a gente parar com as crianças, né? Elas estavam grande, então a gente foi para outro clube, se juntar com outro clube em outra igreja. Então, ficou bem difícil. E aí, quando foi esse ano, eu pensei e juntei com os outros irmãos, né? Com a irmã Penha, para poder a gente permanecer aqui. Então foi um pouco desafiador para mim, mas eu pensei em mim, tipo assim, que não seria certo
deixar as crianças desamparadas de Cristo, deixar sozinhas, sem deixar de ensinar a palavra de Deus para elas. Eu acredito que não foi só para mim, mas também como os outros conselheiros, né, a irmã Penha também, né, e a irmã Lena, para todos que estiveram dentro ali do clube. Então, esse lado é o lado de Jesus, né? Então, eu fiz o que eu pude, dei o meu melhor para poder mostrar para as crianças Jesus, Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e através delas passar para a família delas. Então, eu tive, posso dizer que eu estava do lado certo, levando a mensagem de Deus. Ô Gil, tu acha que ficou esse ano 2024 ao lado certo, ao lado de Cristo? Justifica para nós, Gil. Sim, esse ano foi um ano de muita aprendizagem, tá? Muita comunhão, muitas certezas e convicções daquilo que que nós defendemos como cristão, sendo explicitamente, quando eu falo explicitamente, convincentemente, o Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, vocês estão trabalhando do lado certo. Não adianta você fazer esforço nenhum, por espontânea vontade, que você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Eu aprendi muito esse ano com isso. Fiz muito esforço 2 anos para cá e vi as coisas acontecer dentro de 30 dias para cá. Entendeu? Aquela força, vou fazer porque é bom e eu quero. Deus disse: calma, não é do seu jeito, né? O livro de Tiago fala muito bem disso, né? Quem és tu para chegar tal ano, tal lugar, vou fazer isso e aquilo. Tudo depende de Deus, tudo é dele, tudo é por ele. E Deus, apesar de ser um ano muito difícil, muito trabalhoso, Ele esteve ao nosso lado, Ele nos deu a certeza que nós estamos no caminho certo, tá? Temos muitos obstáculos a superar, muitos obstáculos. Nós sabemos que obstáculos vão surgir, muitos, mas nos preparando, nos humilhando aos pés de Cristo, vamos superá-lo, porque a força não vem de nós, vem dele, né? Esse ano foi um ano X da questão para mim. As minhas forças não me levam a canto nenhum. As minhas forças não me levam a canto nenhum, isso eu tenho certeza. Fiz muita força, andei muito, rodei muita noite, tentando atingir uma meta. Quanto mais eu lutava para chegar a um ponto, mais eu caía. Entendeu? Quer dizer que os braços, minha força física, e Deus está aí resolvendo as coisas tão fácil, tão simples, né? Eu estou maravilhado com isso, com esse aprendizado com os irmãos, a congregação, a comunhão juntos, né? A gente tem feito coisas maravilhosas aqui. Esse final de ano foi vou falar assim no linguagem popular, foi 10, né? Foi 10. A irmã aqui está de parabéns, a irmã de parabéns, toda a igreja está de parabéns, né? Nós demos uma festa aqui de organização e de comunhão, que eu creio que quem nos visitou ficou admirado, né? Ficou admirado. E que Deus seja louvado por isso. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Esse é meu agradecimento. Olha, esse ano para mim foi tenebroso. Sério, tenebroso mesmo. Minha mãe, meu primo, e meu filho, que não está muito legal. Eu também, né, passei um ano bem baqueado. Mas é o seguinte: se eu com Deus, eu estou passando por todos esses apuros, imagina, Cássio, se eu tivesse sem Deus. Nas minhas horas de agonia, nas minhas horas de suplício, de sufoco, a quem eu recorri? A Deus e aos irmãos, porque eu conto mesmo tudo que eu estou sentindo, eu conto, todo mundo sabe. Peço oração, peço ajuda. E nós temos uma igreja maravilhosa, uma igreja que ajuda, uma igreja que socorre, uma igreja que apoia. Então, Deus está aqui.
Então, se Deus está aqui, eu venho aqui, então eu estou com Deus também, né? E Deus tem sido muito bom, apesar das minhas agonias todas, né? De vez em quando eu estou triste, fiquei tempo sem vir para a igreja, não assumi cargo nenhum esse ano. A Valéria é muito bondosa em dizer que eu fiz parte dos aventureiros. Só o nome, né? Estava lá. Eu agradeço a ela por isso, né? O que eu puder ajudar, eu ajudo, mas eu passei uns apuros muito grandes esse ano. Mas Deus estava comigo, né? E eu, capengando, estava com ele também, tá? Meio, né? E Deus é muito bom. E a nossa família aqui, a nossa família espiritual é maravilhosa, né? Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que nós possamos, no ano de 2025, estarmos juntos de novo, né? E que Deus nos guie. Bom, e esse ano para mim também não foi ruim, mas também não foi bom, né? Mas não posso reclamar também. Tive muitas, assim, coisas ruins em casa mesmo, né? Conjugais. Pensei em me afastar até da igreja, falei para minha filha que eu vou me afastar da igreja para me resolver minha vida e bater de frente com meu marido, né? Porque eu tenho medo de ir para a igreja e falar certas coisas para o meu marido e tipo assim, eu ir contra o juramento, a palavra que eu dei para com Deus, né? Então, eu tinha medo de pecar mais. Então, pensei em me afastar da igreja. Quando surgiu essa doença, eu fiquei ainda mais fraca ainda na fé. Eu disse para minha filha, eu estou fraca na fé, estou fraca de espírito. E estou pensando em me afastar da igreja, né? Aí depois eu estava começando já a reclamar, e eu não sou de reclamar, sabe? E aí eu comecei a reclamar das coisas, do que eu passava, perguntava para Deus o que tanto eu fiz de errado para agora eu terminar desse jeito, né? Cheio de dor. E assim, depois a Valéria falou comigo, né? Depois eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, tu sofreste mais do que eu. Ixi, não tem nem comparação meu sofrimento com o teu. E estou pensando em desistir. E tu não desistiu de nenhum de nós. E tu não foi pecador. E nós somos pecadores. Eu sou uma pecadora, né? Então aí eu digo, se eu contigo eu estou ruim, já está ruim, imagine sem você, sem Deus. O que vai ser de mim? Eu disse, o inimigo sabe que eu já estive do teu lado e saí por conta de coisas do inimigo. E aí ele vai se sentir mais favorável, né? Então ele vai fazer o quê? Vai me atentar mais, vai tentar usar meu marido mais ainda para me prejudicar, né? Então aí eu digo, eu vou para a igreja, eu vou continuar na igreja, eu vou continuar com a minha fé e pedia muito para Deus para me dar força, sabedoria para me administrar, né, o meu sentimento, a minha dor que eu sentia no meu corpo e a dor também na alma, no coração. E pedia sempre paciência. Eu sou uma pessoa muito paciente, de muita paciência. Mas teve um momento assim que eu tinha vontade assim de gritar, sabe? De gritar, de ir lá e assim, porque eu sou muito paciente, mas quando assim pessoa me tira muito do sério, sabe? Isso é difícil acontecer. E vem aquela ira, sabe? Ira de raiva, eu tinha muito isso. Então, assim, a minha ira era não só de bater, entendeu? Era ir mais a fundo com coisa ruim. Então, aí eu estava começando já a ter esses pensamentos. E eu tinha deixado já esse pensamento, né? Depois que eu me batizei, eu vi que eu mudei. Eu fui deixando esse pensamento de ira, essa raiva, sabe? Esse desejo de fazer o mal, tá? Não com os outros, mas sim mesmo com meu marido e comigo mesmo, né? Então, aí eu vi que eu já estava pensando de novo nesse termo, nesse pensamento. Eu estava voltando, né? Era meio-dia, era qualquer hora. Era na pia, lavando louça, era lavando roupa, eu pegava e orava, sabe? Eu digo, Senhor, tira esse pensamento ruim da minha cabeça. Não deixa que o inimigo venha trabalhar na minha cabeça. Eu não posso fazer o mal a ninguém e não posso fazer mal a mim. Porque o meu corpo é teu, não é meu. Tá?
Então, assim, foi uma intriga, assim, de não eu com os outros, nem eu com meu marido. Assim, esse ano eu mudei porque eu sofri mais porque eu não debatia com ele, entendeu? Eu não reclamava, assim, eu perguntava uma coisa e eu via que não estava certo, eu via que eu ia ficar com raiva, então aí eu me aquietava. Eu me isolava. Eu preferia me isolar do que eu falar uma coisa com ele, né? Então, assim, eu aprendi muito, sabe, durante esse ano. Me manteve, Deus me manteve do lado dele e sou grata a ele, porque eu pedi muito. Eu digo, não deixa eu sair dos teus caminhos. Não deixa eu desviar meus caminhos, o caminho que é o certo que eu estou seguindo para ir seguir o errado. Então, aí Deus me ajudou e com certeza vai continuar me ajudando, porque eu clamo por ele. Eu tinha deixado até de ler a Bíblia, já fazia uns 3 meses que eu não lia mais a Bíblia, que eu nem pegava na Bíblia. Eu pegava na Bíblia quando eu vinha aqui para a igreja e depois não pegava mais, sabe? Então eu vi que aí, como eu não estava pegando na Bíblia, eu vi que aí que a coisa ruim trabalhava mais em mim, sabe? Então eu passei, né, a ler a Bíblia, a acompanhar a Bíblia no celular, que eu não gosto de ler a Bíblia no celular, né? Porque para mim assim tira a minha atenção o celular, né? E aí eu não foco mais. Então eu lendo na Bíblia, eu foco mais. Aí alguma coisa que eu via diferente na Bíblia, eu ia pesquisar no celular, né? Então aí eu comecei a manter a minha calma, o meu controle, e graças a Deus eu muito controlada. E desafios, vem muito desafios, sabe? E eu, graças a Deus, que nem por último, passei por um desafio muito, mas não foi assim de família, né, do meu marido, né? Foi já com outra pessoa, passei um desafio, então assim eu disse, Senhor, me dá calma, porque me dá controle, porque é um membro meu, né? Não foi com meu marido, mas foi com irmãos, né? Então aí eu digo, me dá controle, eu preciso administrar isso, né? Não posso ir lá e brigar e bater e tudo, né? Então aí Deus, graças a Deus, manteve no controle, que nem eu falei hoje para a Valéria, eu digo, eu tô calma, eu tô com a minha consciência limpa, eu tô tranquila, né? Se quiser se explicar comigo, que venha, e eu vou saber entender, tá? Então aí assim eu, graças a Deus, só tenho a agradecer mesmo a Deus e por ele ter me mantido no lado dele todos esses anos, todo esse tempo, nesse ano, né? Do lado certo, não me deixou eu ir para o lado errado, que era o que estava destinado, né? Eu ir para o lado errado e me manteve esse ano todinho do lado dele, sabe? E graças a Deus sou grata a isso por ele, tá? Lena? Eu tive muito desafio esse ano, né? Perdi a pessoa que mais amava, né, no mundo, que era minha mãe. E também desafios assim na igreja, né? Porque eu era membro só de ficar, de vir para a igreja e ficar sentada sem fazer nada, né? Esse ano tive um desafio, a Valéria me chamou para ser conselheira, trabalhei muito, mas graças a Deus foi uma bênção, porque se não fosse isso, eu tinha saído da igreja também, pelas coisas que vinham acontecendo, né? Comigo, com minha família, a perca da minha mãe. E isso fez com que eu ficasse mais forte, sabe? Toda vez que eu vim aqui no domingo, ficar com as crianças, eu ficava tão feliz, sabe? Essas crianças, elas me deram, assim, muita alegria esse ano. Principalmente o Nicolas, que ele é demais, é uma criança muito abençoada. E também participei muito na igreja esse ano, fiz o que eu nunca tinha feito, foi a escola sabatina sozinha. Tremi, mas graças a Deus, Deus me ajudou, né? E graças a Deus trabalhei muito esse ano, porque se não fosse primeiramente Deus, os irmãos da igreja, a Valéria ter me chamado, né, para trabalhar nos aventureiros,
eu não sei o que seria de mim, mas Deus sempre esteve à frente da minha vida, sempre me dando força para eu prosseguir, né? E eu agradeço muito a Deus por estar do lado dele, né? Porque sem ele nada eu sou e nada serei. Amém. Boa noite, irmão. O que eu tenho a dizer é que esse ano não foi totalmente igual ao outro ano, foi mais ruim um pouco assim sobre a minha saúde, né? Sobre minha mãe também, que o ano passado até que estava melhor, porque ela estava morando com a minha irmã. Esse ano ela fez morar sozinha. Ela é uma pessoa que, igual a irmã Antônia fala assim, no modo de dizer, né? Como é que é ela, minha mãe é igual a mãe dela. Agora, graças a Deus que a mãe dela está melhorando. Mas a minha mãe não quer. Então, para mim, isso é pesado. Entendeu? Mas todo tempo eu estou confiando em Deus, né? Porque eu batizei não foi só para batizar. E nada vai me tirar de dentro dessa igreja ou para outra. Pode estar tirando para outra, mas está mesmo, né? Está mesmo lá. Se eu mudar de um lugar para como eu ia para Cuiabá, Transfolha e tal, nós temos, mas já tem a outra igreja lá que eu fui lá, que é, entendeu? Então nada me tira. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar tirar eu daqui, não. Entendeu? Satanás nenhum vai me tirar do dedo, sair da minha religião que eu estou, porque eu batizei não foi para brincadeira, não. Foi para conhecer Jesus, mesmo que eu sou meio, entendeu? Mas eu acredito e tenho fé, entendeu? A minha saúde, estou aqui, mas está pior do que o ano passado, mas estou levando, né? Então, eu agradeço muito a Deus de estar aqui ainda, né? Hoje mesmo eu estou aqui porque eu tomei uma injeção no músculo para dores, todas as minhas costas não aguentavam mais na cama, 5 horas eu vou para a rede, fico na área lá para ver se melhora, aí é sentado, não aguento ficar sentado. Então, graças a Deus que eu estou, ele está me segurando, né? Me mantendo, né? Então, eu agradeço muito isso aí. Eu também vou orar muito, queria que eu orasse pela minha mãe, que ela pudesse, né, conhecer melhor, porque ela é estrela de tudo, ela só acredita em santo. Ixi, é difícil para mim. Está difícil para mim. Esse ano foi pesado, está pesado ainda. Os meus problemas de saúde, eu tenho que estar ficando com ela lá, ela não quer ficar em casa aí, Dalva chamou ela para vir, mas ela não quer, então só Deus mesmo para nós, né? Não tem outro, para mim não tem outro. Eu agradeço muito a Deus por estar por aqui. Só isso. Vou falar rapidinho. No começo do ano, né, eu assumi o cargo de anciã da igreja, né? Logo no começo, irmãos, eu tive uma decepção muito grande com um irmão aqui da igreja. Inclusive, esse irmão não está mais aqui não, tá? Porque quando votaram meu nome para ancião da igreja, esse irmão não gostou. E ele jogou no grupo umas palavras muito pesadas, que me doeram muito. Inclusive, quando a Jéssica me mostrou o que ele tinha jogado, eu passei mal. Eu nunca falei isso para os irmãos. Eu passei mal mesmo, que eu tive que fazer um chá para mim, a Jéssica teve que fazer um chá para mim. Eu tomei um chá para me acalmar, mas eu me senti muito, muito, muito mal, gente. E daí, quando foi no outro dia assim, eu falei para a Jéssica assim, sabe? Eu falei, Jéssica, eu vou desistir do cargo de ancião, eu não vou pegar. E a Jéssica falou para mim assim, não faça isso não, dona Antônia. Isso são pessoas que não estão trabalhando para Deus que fala isso. E então eu resolvi continuar. Aí eu orei muito a Deus, né? Eu orei muito a Deus mesmo. Eu pedi a Deus que me ajudasse, porque era um cargo que eu não conhecia mesmo. Eu não conhecia, não sabia o que fazer nesse cargo. Eu pedi a Deus, falei, se o Senhor me colocar lá, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu comecei a trabalhar. Tá aí o Acácio, né? Acácio, que eu não sabia, assim, eu perguntava do Acácio, assim, o irmão Gilberto, que já são ancião, né, há mais tempo. E, irmãos, eu fui levando, e aquilo foi me deixando mais leve. Depois que eu comecei a trabalhar assim, no cargo assim, eu fui gostando, eu fui me sentindo mais leve.
E daí veio, assim, as ações sociais que a gente começou a fazer. A gente corria atrás das coisas, assim. Eu ficava muito ansiosa. Eu tenho um problema de ansiedade também. Não sei se os irmãos sabem. Assim, tem coisas assim que eu não falo muito, não. Mas eu tenho problema de ansiedade. Quando eu quero fazer uma coisa, eu fico muito ansiosa mesmo. Todas as ações sociais que a gente fez, eu fiquei muito ansiosa, com medo de não dar certo. Aí eu orava a Deus e, graças a Deus, todas deram certo, irmão. Todas deram certo. Quando era na hora, assim, tudo dava certo. Eu recebia até dinheiro de outros irmãos, de outra igreja, para ajudar nas ações sociais, assim, para fazer lanche, essas coisas, sabe? E então foi assim, uma coisa, foi me deixando leve. E eu não vou mentir para vocês, foi um ano assim muito bom para mim. Muito bom mesmo. Tanto na minha vida pessoal, familiar, aqui com os irmãos na igreja, na minha casa, com minha família, com meus vizinhos. Eu não tenho intriga com vizinho, eu não tenho... Meus vizinhos, a gente é vizinho mesmo. Então, são essa crítica que eu recebi logo no começo do ano, assim, que me deixou mal, eu acho que foi uma crítica que depois eu transformei ela tudo em coisa boa na minha vida esse ano. Sério mesmo, ó. E daí veio essa última ação social, assim, gente, eu estava uma pilha, vocês não imaginam o quanto eu estava nervosa para essa ação social. Mas, graças a Deus, deu tudo certinho. Então, por que eu falei isso tudo? Porque quando a gente está do lado certo, fazendo a coisa certa, que é do lado de Deus, Deus ajuda a gente, irmãos, e tudo acontece. Irmãos, não deu nada errado nessa ação social que a gente fez. Nada. Tudo deu certinho. Então, eu acredito que eu estava no lugar certo, do lado certo, que é com o nosso Deus. Tá bom? Então, foi uma experiência muito boa esse ano para mim, que está terminando. Tá bom? Vê se a minha irmã tem um pedido. Desculpa. Bom, para mim foi um ano desafiador também. Lutei muito, orei muito, estudei muito e tentei fazer o máximo para estar do lado certo, principalmente através do exemplo. Então, que nós temos que ser um exemplo. Então, pelo exemplo para a nossa família, para nossos vizinhos, e gostaria que os irmãos orassem por mim, para mim que eu possa permanecer nesse lado certo, que é o lado de Deus. Amém. Amém. Bom, eu vou pedir que vocês abrem a Bíblia de vocês, que é o nosso texto-chave para a nossa meditação. João 21, versículo 6. João, tu quer fazer um pedido, Glaci? Tá bom, né? Vocês acharem, diga amém. E a gente vai estar orando pelas bênçãos que Deus nos deu durante o ano 2024. E João 21, versículo 6. 21, versículo 6. Assim como você está, vamos fazer uma oração para que Deus... Oremos. Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos. Agora, ó Pai, vamos aprender aqui como é estar do lado certo, do lado que o Senhor nos chama. Esteja nos abençoando, nos capacitando. Muito obrigado pelas bênçãos que tem nos dado para cada um dos irmãos que está aqui hoje. E que continua, Pai, nesse ano 2025 que está chegando, possamos fazer ainda melhor e continuar do lado do Senhor. São essas bênçãos que eu te peço por Jesus. Amém. Bom, alguém quer ler aí para mim? Talvez a linguagem minha aqui está diferente, pode ser que tenha uma tradução mais bonita aí. Mais bonita ainda. O que diz lá? Aqui vai.
6? A Valéria vai ler aqui, irmão. Vai. Se o meu tiver diferente, ela pode ler também, tá? Tá. Vai. E eles disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Olha só, a nossa meditação de hoje, ela vem trazendo lado direito. E a nossa meditação é uma meditação jovem, ela é desse dia, ela é de hoje. E ela fala lado direito, é o lado que Jesus estava. A gente vai entender por quê. E diz assim, ó: após uma noite de tentativas frustradas, Pedro e seus companheiros retornaram à praia, enquanto os 7 pescadores ainda tentavam entender as razões do seu fracasso. Ouviram ao longe uma voz familiar: filhos, vocês têm algo para comer? Isso estava escrito em João 21, versículo 5. Eles simplesmente responderam: não. A resposta lacônica foi uma espécie de confissão de sua incapacidade. Só para a gente entender que os discípulos, eles se sentiram incapazes. Sabe aquilo quando você está fazendo algo e você tenta várias vezes fazer a mesma coisa, e é o seu trabalho, e você não consegue fazer, você se sente incapaz. Você se sente triste por isso. Graças a Deus, todo mundo aqui colocou os planos que foi feito durante esse ano e todos deram certo. Os discípulos não estava dando certo para eles. Eles se sentiram frustrados, incapacitados daquilo. E continua dizendo: Jesus conhecia o drama dos seus discípulos e já tinha a solução. Ele poderia estalar os dedos e os peixes apareceriam imediatamente. Entretanto, preferiu dar a ordem: lancem a rede do lado direito. Você já deve imaginar o que aconteceu. A ordem de Jesus: lancem a rede do lado direito. Gil, você está mexendo no carro ali, no caminhão, nada dá certo, não funciona. Aí o Zé chega: Gil, aperta aquele negócio lá do lado direito que vai dar certo. Eu, Gil, rapaz, mas eu passei a noite toda mexendo nesse caminhão e o trem não funciona. Aí o Zé chega. O Zé é perito em caminhão. Jesus era perito naquilo. Ele sabia das coisas. O Zé sabia das coisas. Aí, Gil, mexe nisso. Aí o Gil, pum, caminhão, chega a sair aquele fumação, né, Gil? Ligou. É isso, confiança. E o Gil confiou. E o Gil ficou pensando: mas como é que pode? Eu passei a noite toda e não consegui. Não achou defeito. E Jesus deu a ordem. E o que aconteceu? Essas palavras pareceram algo absurdo para eles. Afinal, que diferença faria jogar a rede de um lado diferente do barco? Olha a cabeça dos discípulos. O sol já havia despontado. Como não obtiveram sucesso durante a noite, seria impossível pegar algum peixe em plena luz do dia. Passar a noite toda tentando pegar um peixe e não consegue. Jesus chega, pergunta se tem de comer, não tem, porque não pegaram nada, e Jesus joga a rede do lado direito. Mas eles obedeceram a ordem. Sabe por quê? Porque eles conheciam aquela voz. Eles foram testemunhas oculares de outros tantos momentos em que a mesma voz ordenará o impossível, o impensável, e realizará o impossível. A mesma voz havia ressuscitado mortos e acalmado tempestades. E olha o que Ellen White ela diz no livro Desejado de Todas as Nações. Ela fala bem assim, ó, que o lado direito era o lado em que Jesus estava. Por isso que eu perguntei: você estava do lado direito durante esse ano? Do lado de Cristo ou estava em cima do muro? Em que lado a gente estava esse ano? Em cima do muro ou do lado em que Jesus estava? Ellen White menciona isso em um dos livros dela. E a gente sabe que é uma irmã inspirada por Deus. Para ela falar o lado direito, porque era o lado em que Jesus estava. E tem lógica, né?
que eles só ouviram a voz de Jesus. Eles não viram, porque eles estavam de um lado do barco. E eles ouviram a voz. Vamos jogar do lado que Jesus está. Jogaram e vieram muitos peixes que eles não conseguiam mais, né, puxar a rede. Isso nos permite obter lições importantes. Olha a lição, Gil. Imagine o que seria de nossa vida se lançássemos as redes sempre do lado em que Jesus está. Sempre trabalhar do lado em que Jesus está. Porque tem pessoas que trabalham do lado ao contrário. É o lado que Cristo não está. E tudo dá errado. Vai passar a vida toda e não vai dar certo. Não vai pegar nada. Não vai produzir nada. Por quê? Está do lado errado. Se investíssemos nosso tempo, nossa energia, nossos esforços, nossos recursos no lado em que Jesus está, a maior parte dos problemas da nossa vida desaparecerão. Poderia ser pior para a irmã Rosilene, poderia ser pior para a Valéria, a irmã Antônia, se ouvisse as críticas e deixasse elas abater sua vida. Poderia ser pior para o José, se ele preferisse ficar em casa e não viesse à igreja. Poderia ser pior para o Gil, tendo esses desafios de longa distância com um caminhão muito antigo. Mas ele preferiu o quê? O lado em que Jesus está, para dar certo. A irmã esteve do lado certo. A Lina preferiu estar do lado em que Jesus está. A Lena sempre do lado direito. Viu, Lena? Sempre do lado direito ali, ó. Desculpe trazer para o lado esquerdo, mas você está do meu lado direito. Tá? Não se preocupe, tá certo. Sempre do lado direito. E ela resolveu trabalhar ainda mais para Cristo. Ainda mais. E a felicidade é grande, né, Lena? É muito grande, né? Deu certo, né? Então, é o que a gente tem que continuar fazendo, estar do lado em que Jesus está. E aqui diz assim, ó, se construíssemos os relacionamentos do lado em que Jesus está, seguindo as orientações bíblicas, teríamos menos decepções. Nossa, eu me lembro de uma história, uma conhecida nossa. Ela achou que estava tão ruim com o esposo. Ela achava que o esposo era o pior na vida dela. E ela batia o pé, ele não serve para mim, ele não presta. Ela tentou outras aventuras. E eu acho... E hoje, vendo a situação dessa nossa irmã, e olhando a situação do antigo, o antigo mostra mais amor por ela do que o que dizia que eu amava. Do que o que dizia que eu amava. E não é só ela. Aconteceu um outro relato. Aqui. Apareceu um jovem na vida de uma mulher da nossa igreja e dizia que amava isso, aquilo. Ela decidiu largar do esposo e ficar com esse rapaz, casar com ele. 3 meses. Se separou. Adivinha quem o amava? O antigo marido. Assumiu a esposa novamente. Assumiu o filho dela. A família novamente. Por que isso? Às vezes a gente faz escolhas do lado errado. Às vezes não estamos ao lado que Jesus está nas nossas escolhas. Não estamos. Aqui, diz aqui assim, ó. Não podemos generalizar. Eu me perdi aqui, ó. Se construíssemos bíblica, decepção. Se colocássemos o dinheiro no lado em que Jesus está, sendo fiéis e generosos, talvez fôssemos menos consumistas
e estivéssemos menos dores de cabeça. Às vezes fazemos mau uso dos nossos recursos e os problemas vêm. Não podemos generalizar, mas existem problemas que vêm de mãos dadas com as escolhas erradas que fazemos. Muitas dificuldades nos atingem porque não colocamos o melhor de nós do lado em que Jesus está. Então os problemas nos atingem porque às vezes a gente busca uma solução, mas estamos do lado errado. E a nossa meditação, ela foca muito do lado certo, do lado em que Jesus está. É o lado que Jesus está. Agora, para nós finalizar, diz assim sobre o segredo. O segredo do sucesso: colocar a nossa vida, a nossa juventude, o nosso tempo, os nossos melhores anos da nossa vida do lado de Jesus. Os nossos melhores anos do lado de Jesus. Essa semana, eu não sei na onde eu estava comentando sobre um assunto de futebol. No estudo bíblico que tem aqui aos sábados à tarde. A gente falando de futebol, e eu em 2010 eu era meio rebelde, não gostava de igreja, e sempre queria jogar futebol, e tinha um futebol da empresa. E o futebol da empresa era no sábado, na sexta-feira à noite. E eu comecei a ir nessa sexta-feira à noite, fui umas 2 vezes, apareceu um programa jovem na nossa igreja. E eu fui participar do programa jovem. E não vi a hora do programa jovem acabar. E nesse dia o pastor estava lá, fazendo o programa jovem. E o pastor falou até 9 horas da noite. E já tinha começado o futebol e eu nem fui mais. Aí eu falei, poxa vida, por que esse pastor fez isso, cara? Eu tinha meu futebol para ir hoje. Futebol da empresa na sexta-feira à noite. Olha para você ver, eu era da igreja. Eu não tinha uma atividade que nem eu tenho hoje, mas eu era da igreja. Gil, no outro programa jovem, olha o que aconteceu. Eu decidi não ir mais para o futebol na sexta-noite e ir para o programa jovem na sexta. Adivinha o que aconteceu na semana seguinte? Apareceu 2 horários de futebol, um na quinta e um no sábado. Às vezes estamos do lado errado e fazemos decisões erradas por isso. Mas quando colocamos do lado certo, as coisas certas vão aparecer no momento certo. Eu brigando por um futebol no dia errado, decidi não querer aquele futebol. Deus me deu 2 horários de futebol, um na quinta e no sábado. Eu nem queria mais jogar bola, de tanto horário que tinha. É as escolhas que fazemos que decide ao lado de Jesus, o lado que devemos estar, né? E essa foi a nossa meditação de hoje. Que nós continuemos, que nós possamos colocar os nossos planos, a nossa vida, o nosso momento em família e ficar sempre ao lado de Cristo. Amém? Então essa foi a nossa mensagem de hoje. Gostaria que vocês se colocassem de pé e vamos fazer uma oração e a gente finaliza e vamos para casa. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez aqui, ó Pai, entendemos que o Senhor está de um lado, e o lado certo, é o lado que devemos estar, é o lado que precisamos caminhar até a sua volta. Nesse momento aqui, quero colocar em Tuas mãos o nosso irmão Glacia, ó Pai, que está aqui hoje, nossa irmã Valéria, Gil, Penha, queremos colocar a mãe, ó Pai, da nossa irmã Ana Carla, que está aqui hoje nos visitando. Que o Senhor continue transformando a vida dela, assim como a vida do José, da irmã Antônia, da Lena, ó Pai. Esteja transformando a vida da nossa irmã Rosilene. Todos nós que estamos aqui hoje, ó Pai, possamos sair transformados daqui. E hoje, ó Pai, decidimos estar realmente ao seu lado. Já estávamos, mas vamos ficar para sempre, até a sua volta. Nos dá força, nos dá entendimento e nos dá, ó Pai, inteligência para tomar decisões importantes na nossa vida. Nos dá inteligência, ó Pai, sabedoria para tomar atitudes sobre o nosso uso dos nossos recursos, sobre a nossa alimentação, sobre a nossa mente, ó Pai, que ela é muito importante para o nosso crescimento espiritual e também material e físico, ó Pai.
Muito obrigado por tudo, muito obrigado pelos irmãos que o Senhor tem nos dado, muito obrigado pela família que é a Igreja Leão de Judá e pelos amigos que temos, Senhor. Muito obrigado por tudo, são essas bênçãos que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Amém. Vamos orar pelo Johan, né? Manfredinho, né? Johan Manfredinho. Uma boa noite a todos e até sábado, tá bom?